Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita e nós estamos no ano primeiro da revista, o ano de 1858. Esse trabalho é conduzido pela nossa irmã Carla e Aramita. E eu já solicito para a nossa irmã Carla fazer nossa prece de gratidão. Amado Jesus, com alegria que nos reunimos e agradecemos essa oportunidade que a Tua misericórdia nos concede de encontro, de trabalho, de reflexão, de aprendizado. Ajuda-nos a caminhar firmes com essas lições que nos clareiam, que nos roteiam o caminho, que nos norteiam, para que possamos, nas horas difíceis, nas horas de medo, nas horas de angústias, caminharmos firmes, com ânimo, sabendo que a Tua presença, a Tua luz, a luz desses Espíritos que nos iluminaram, são pontos importantes na nossa caminhada. Um flash dessa luz em nossos corações, em nossas mentes, ajuda-nos a reprogramar a rota, a nos colocar no caminho do bem, do que nos somos chamados. Ajuda-nos a não esquecer dessas lições, a sempre recorrer a Ti nas horas difíceis e caminhar firmes. E ajuda-nos também nesse aprendizado que às vezes parece complicado, mas com a Tua ajuda e dos amigos espirituais podemos melhor compreender. Que assim seja. Nós estamos vendo umas historietas, parábolas, Dissertação do São Luís da Senhorita Hernácia do Forte. Nós vimos duas na semana passada, no nosso último estudo, e agora falta mais uma. Todas essas que nós já vimos sobre o orgulho, Então vamos para o item 3 sobre o orgulho. Soberbo, humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará teu orgulho até que se reduza a pó. Escuta, nascestes onde te lançou a sorte, saístes do seio de tua mãe, fraco e despido como o último dos homens. Por que elevas mais alto a fronte do que os teus semelhantes, tu que, como eles, nascestes para a dor e para a morte? Ouve, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidade das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas errantes da torrente que o sol faz evaporar. De tuas riquezas só levarás contigo as tábuas do caixão, e os títulos gravados na lápide sepulcral serão palavras vazias de sentido. Escuta, o cão do coveiro brincará com teus ossos, e eles serão misturados aos dos indigentes, confundindo-se tuas cinzas com as deles, porque um dia ambos sereis reduzidos a pó. Amaldiçoarás então os dons que recebestes, quando vires o mendigo revestido na sua glória, e chorarás o teu orgulho. Humilha-te, soberbo, porquanto a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. Se a gente vê a escala, a segunda escala, eles são espíritos benévolos. A abordagem dele é muito agressiva. E ele tem aqui, olha, nasceste onde te lançou a sorte. Não, a gente nasce programado no lugar. A sorte é algo... Até quando a gente lê a conduta espírita, a gente vai estudar esse livro, lá o André Luiz orienta, o espírita, ele não diz boa sorte, porque não existe sorte. Sorte é um acaso, Então, a mensagem é boa, nós não estamos... A mensagem é boa que mexe, só que ela é agressiva. Isso é muito terra-terra. É eu falando com um colega aqui, olha, tu te vira, Conceição, tu tem jeito, tu presta atenção, teus ossos, vai estourar tudo. Então isso é bem típico, realmente, espírito como nós, que falamos assim, descendo a chibatada, entendeu? E não é a forma, por exemplo, o Emmanuel, ele desce, ele chama, mas é de uma forma elegante, Tanto é que a gente tem que interpretar para a gente poder entender a profundidade daquilo que ele está falando, conforme o seu poder de síntese. Aí ele sim é um espírito da segunda ordem. Então, lá no livro dos médiuns diz: reconheces o espírito pela sua linguagem.
Mas é interessante porque diz que é dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Irmã do Fogo. Mas aí É parábola, né? São E- parábolas, na verdade. Porque aí, Carlinha, é aquilo que a gente disse. Se você pegar André Luiz, psicografado por Emmanuel, psicografado por Chico, e André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, tu vai ver uma certa diferença. Então, o médio, ele interfere muito. Agora, o que esses espíritos, eles orientam? A ideia central. A ideia central é excelente. Mas a linguagem, então, não existe, te lançou a sorte. Cando coveiro. Até a gente lê no São Luís não bate muito, né? Mas é aquilo que a gente diz. Muitas vezes os espíritos assumem um determinado nome, mas São Luís não fica bravo, não. Desde que o conteúdo seja de ordem do quê? Agora vem as perguntas. Por que São Luís nos fala em parábolas? O espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? Encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido e a moral necessita ser disfarçada sob a atração do prazer. Agora vamos para o item Problemas Morais dirigidos a São Luís. Tanto é que ele não colocou esse texto no Evangelho. Vai ver o texto que está falando sobre humildade, sobre orgulho dentro do Evangelho. Vê se tu se depara com esse. Porque lembra que a revista é o que o Kardec dizia que era o laboratório. Né? Que era o laboratório, onde ele soltava e vamos, né? Colocou. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu dificuldade. O outro deve sua fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente na satisfação pessoal. Qual dos dois é mais culpável? O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. E aí a responsabilidade aumenta, né? Porque ele tem conhecimento. E aí o conhecimento é que faz esse mais culpável, né? É porque uma coisa, né, Carminha, é você ter vivido uma vida de pobreza numa outra encarnação, e nessa você não saber o que é isso. A outra coisa é numa mesma encarnação, a gente saber o que é a dificuldade, aí a gente enriquece e olha, dá as costas para tudo isso e faz conta que nunca, não lembra. Então a responsabilidade se torna maior, porque, poxa, você conhece isso, você sabe isso, você passou por isso, né? E ainda assim você fica indiferente a tudo isso, né? 2. O que acumula incessantemente, sem fazer o bem a ninguém, achará uma desculpa válida em sua consciência de que acumula para deixar mais aos filhos? É um compromisso com a consciência má. A pergunta é capciosa, né? Acumula sem fazer o bem para os outros para deixar mais para os filhos. Não é louvável que tem que guardar para os filhos? Mas esse acúmulo sem ajudar ninguém é que é uma consciência má, porque o filho tem que trabalhar também, tem que angariar fazer os seus próprios esforços para construir a riqueza. Então, a consciência má é essa: vou deixar tudo para o meu filho não ter que trabalhar. E também não ajudo ninguém. É um animal que cuida só dos seus filhotes, só do bando, do seu bandinho, e morde os dos outros, né? Então é um animal aí. Só que é meu, né? Movido só pelo instinto. 3. De 2 avaros, o primeiro se priva do necessário e morre de precisão, precisando das coisas, né, sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para os outros, sendo pródigo para si mesmo. Enquanto se nega ao menor sacrifício para prestar um obséquio ou fazer algo de útil, nada economiza para a satisfação de seus prazeres pessoais. Se lhe pede um favor, está sempre de má vontade. Se quer entregar-se a uma fantasia, nunca lhe falta ensejo de realizá-la.
Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? O que goza. O outro já encontrou a sua própria punição. Que apesar de ter, é pobre consigo mesmo, né? Não sofreu de nada. É a pior miséria. Eu me recordo, a minha irmã me comentou isso, ela estava com uma colega que... Mas essa colega foi uma pessoa que veio de baixo, então hoje ela está numa condição financeira muito bem, graças a Deus conseguiram, tal. E essa colega estava brigando com a irmã por causa de um saco plástico. E aí o esposo olhou e disse assim, ela saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela. Então, apesar da pessoa estar em outra condição, ela vive como se vivesse numa miséria. Isso já é a própria punição. Já é a própria punição, né? Já é a própria punição. Recentemente, conversando com uma colega, e ela disse, por que você não participou daquele determinada atividade? Não, porque teria que comprar algo que eu não queria comprar. E esse algo era R$70. E ela é uma pessoa com tanto dinheiro. Então a gente percebe que apesar da pessoa ter dinheiro, a pessoa se pune para viver como se fosse um miserável. Essa já é a punição. Eu me recordo de uma outra pessoa, coisas assim que a gente vai vivendo, a gente vai prestando atenção. A pessoa também tem condições. Aí eu disse assim, eu compro leite tal. Na época que eu tomava leite, hoje eu não tomo mais leite. Aí ele disse assim, não, esse é muito mais caro. Eu compro tal. E eu olhei. Uma pessoa que mora sozinho, se fosse para uma família de 10, 12, você tem que ir pelo mais barato. Mas se você mora sozinho, é para você. E você opta para aquele que é R$5 mais barato. E a pessoa perde a noção. Então vive como pobre, como uma pessoa miserável, tendo a oportunidade de poder se alimentar melhor. Essa já é a punição. Guarda, e o que acontece? Desencarna e vai ficar onde quando desencarnar? Vai ficar onde quando desencarnar? Vai ficar preso às coisas. Infelizmente, vai ficar preso às coisas. E detalhe, extremamente agressivo com quem for usar as coisas deles. Extremamente agressivo. Então, aquele espírito que vai ficar, não use, isso é meu, não pega nisso, e vai chamar palavrão, vai agredir. É uma coisa absurda, gente, é uma coisa absurda. Porque se a pessoa não se permitiu ela mesma usar, vai querer que outro use? Vai ser uma confusão. 4. Aquele que em vida não empregou de maneira útil a fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? Ou seja, vai deixar uma herança? Não. O bem vale o que custa. Você entende, né? Sabe aquela pessoa vive ali agarrada e tal. Não, quando morrer pode usar. Tinha que ter feito em vida. Porque quando ele percebeu que ele não pode mais usar, né? Que ele não pode, morreu, né? Ele disse, agora pode usar. Mas quando estava aqui eu não queria dividir, não. Não aprendeu a lição. Era apegado. Era apegado, entendeu? Não custou nada. Não custou nada. Porque se você não vai poder usar mesmo, tipo assim, fica, não vou mais usar. Entendeu? E a pessoa acha que está fazendo um bem enorme. Não é, gente, porque o treino era justamente aqui. Esses problemas morais foram ótimos. Adorei Foi. as perguntinhas curiosas que foram feitas. O professor Denis Avei, né? Porque isso ele faz, são coisas que acontecem, né? Que a gente pensa, é do nosso dia a dia, né? Nosso alguém dia a muito dia. rico, alguém muito pobre, alguém que não gasta, alguém que gasta muito. Não, eu sou uma pessoa muito econômica, mas chega nesse nível de economia, que chega a ser algo assim, absurdo. Agora vamos para o artigo Metades Eternas. Primeiro ano da revista Bem Divertido. Metades Eternas. Extraímos a seguinte passagem da carta de um de nossos assinantes. Abre aspas. Há alguns anos perdi uma esposa boa e virtuosa e, malgrado me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento quando ouvi falar das manifestações espíritas. Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto.
Nas comunicações obtidas, cedo aprendi que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos. Que minha Clemence lá era feliz e que, como os outros, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente ser por vós esclarecido. Uma noite, dizia eu a minha Clemence: Querida amiga, porque apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum e porque muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia? Porque a convivência, toda convivência é difícil, né? Ela me respondeu isto: Meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na terra, podem ser encontradas, entretanto, representam um grande favor de Deus quando essas duas almas se encontram, né? Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Ele replicou: Podes dizer-me se vês tua metade eterna? E ela respondeu: Sim, é um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Disse ele: Reunir-vos-ei na terra ou em outro mundo? Na terra, mas escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Heloísa e Abelardo foram um casal de amantes do século XII em Paris, protagonistas de uma das histórias de amor mais famosas da Idade Média. Pedro Abelardo era um teólogo e filósofo renomado e Heloísa era sua aluna, uma jovem muito culta e inteligente. Seu romance foi descoberto pelo tio de Heloísa. Do romance resultou uma gravidez. Após o casamento secreto ser descoberto pelo tio de Heloísa, ele ordenou a castração de Abelardo em uma vingança brutal. A tragédia fez com que Abelardo se tornasse monge e Heloísa entrasse para um convento. Cartas para Abelardo e Heloísa, que trocaram correspondências até a morte, é uma obra muito conhecida na literatura mundial. Continua o narrador. Então, esses dois seres felizes, Heloísa e Abelardo, vieram nos falar dessa indizível felicidade. Abre aspas. A nossa vontade, disseram eles, dois não fazem mais que um. Viajamos nos espaços, desfrutamos de tudo, amamo-nos como um amor sem fim, acima do qual só pode existir o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só de nossos apertos de mão. Fecha aspas. Continua o narrador. A ideia das metades eternas me alegra. Ao criar a humanidade, parece que Deus a fez dupla e ao separar suas duas metades teria dito: ide por este mundo e procurai encarnações. Se fizerdes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. Do contrário, muitos séculos se passarão antes que possais desfrutar dessa felicidade. Tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a buscar a felicidade. Felicidade que não compreendemos e que não nos damos ao trabalho de compreender. Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto em um dos vossos próximos números. Fecha aspas, acaba a carta dele e tem Abelardo e Heloísa, interrogados sobre esse ponto, nos deram as seguintes respostas. Pergunta: as almas foram criadas duplas? Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Ou seja, não são criadas duplas, né?
É possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Não. Novamente, essa aqui corrobora que não tem metade para se juntar Metades eternas, e formar né? um todo. As metades eternas, como eu digo. Tu e Heloísa formastes desde a origem dois seres bem distintos? Sim, Formai-vos ainda neste momento duas almas distintas? sim, mas sempre unidas. Todos os homens se encontram na mesma condição? Conforme sejam mais ou menos perfeitos. Todas as almas são destinadas a um dia se unirem a outra alma? Cada espírito tem a tendência de procurar outro espírito que lhe seja afim. A isso chamas simpatia. Nessa união, há uma condição de sexo? As almas não têm sexo. Vamos ver os comentários, né? Tanto para satisfazer, então, Abelardo e Heloísa já se manifestaram. Tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante, quanto para a nossa própria instrução, dirigimos ao Espírito São Luís as seguintes perguntas. 1. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Ou seja, corroborando que não tem almas, metades eternas, que são criadas ao mesmo tempo e passam a vida, como ele diz aqui, a ideia de almas eternas a se buscarem. E quando se encontrarem, são felizes mais cedo. Tanto o casal de Sinão como São Luís também. Que é a famosa história lá da metade da laranja. Olha, eu criei uma laranja, mas eu criei, são duas laranjas e uma laranja. Então, para que elas se formem uma laranja, é necessário que as partes se unem. Então, isso é metade eterna. Então, dentro dessa concepção, não existe. Deus não fez ninguém por metade. Você só será pleno se você encontrar outra metade. Dentro dessa concepção não existe. Isso é uma metáfora usada do romantismo. Romantismo. Né? E aí até o Espírito fala minha metade no sentido de que o que existe é uma construção ao longo das nossas encarnações de afinidade. Então, vamos citar as obras espíritas. Nós encontramos isso em quem? Emmanuel e Lívia. O senador Públio e Lívia. São duas almas que ao longo das suas encarnações construíram um amor muito grande, um pelo outro. Nós temos a Abigail e o apóstolo Paulo. Você vê a fidelidade dele a ela. Mesmo ela desencarnando, detalhe, é algo tão lindo essa relação, que ele nunca teve nenhuma relação. Ele esperava a mulher ideal. Quando ele encontrou, ele disse, é essa. É o reencontro, né? E ela também. E quando ela desencarnou, ele não quis ninguém mais. Isso é alma eterna. São seres que se amam. Vê o senador Públio. Mesmo ele desconfiando de Lívia, aquele absurdo, né? Ela se fechou, né? Respeitou. Mas ele também não buscou nenhuma relação fora. Vê se você encontra na obra. Do jeito que ela passou 25 anos sendo desprezada dentro de casa, ele também passou 25 anos sem nenhuma atividade, não buscou nenhuma mulher fora. Então, o nome disso é realmente um amor. A pessoa não consegue se ver com outra pessoa, só com aquela pessoa. E é como ele disse aqui, isso é um grau de evolução, né? É um grau de evolução, O livro Caminho, Verdade e Vida tem uma mensagem lá intitulada Sexo, se não me falha a memória, está lá no Caminho, Verdade e Vida. E ele fala que
um dos pontos que mostra a evolução do espírito é a sua condição sexual. Então, uma pessoa desequilibrada na área sexual, uma pessoa que não respeita, uma pessoa que tem vidas múltiplas, né, sem nenhum respeito com o cônjuge, isso já demonstra a sua inferioridade. Por exemplo, vamos pegar o Pilatos. Pilatos era um cidadão totalmente desequilibrado na área sexual. Aí vamos pegar o Paulo. O Paulo estava praticamente pronto, porque na área sexual ele era um homem bem resolvido. Tanto é que ele ficou casto. Em uma época ele era um homem rico, bonito, mulheres ali. Ele conta mesmo, muitas mulheres. Lembra que ele conta com a Abigail? O primeiro encontro que ele teve, segundo encontro com a Abigail, ele comentou: já fui um homem muito assediado. Hoje a gente usa o termo assediado. Mas eu nunca quis, porque eu esperava a mulher, e é você essa mulher. Então, era um homem reservado. Porque o que acontece? Se você é uma pessoa que ainda não está resolvido nessa área, você se mete no espiritismo ou em qualquer uma outra religião, lá você vai misturar alho com bugalho. Aí tu vai estar paquerando fulano, paquerando ciclano, fica com beltano, você é dirigente de grupo, é um palestrante, pega fulano, pega ciclano. É um desequilíbrio só, né? Envolve as pessoas. Então, um dos pontos que mostra o nosso grau de evolução é a nossa vivência sexual. Então, cenas do próximo capítulo. Vamos ficar aí com esse gostinho para saber mais sobre as almas gêmeas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por essa oportunidade de estudo, de trabalho, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.